Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez, mestre querido, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que possamos contar com o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, dos amigos desta casa na espiritualidade, para que possamos apreender ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na noite de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Washington. Boa noite a todos e um próspero ano novo, já que é a primeira vez minha nesse ano aqui falando. Então, um próspero ano novo para todos nós aqui, que possamos nesse ano, após esse ciclo solar aí que a Terra fez, antes de continuar a nossa jornada evolutiva. E o nosso tema de hoje é sobre a pluralidade das existências. E nisso nós vamos aqui desenvolver o tema para a gente chegar a uma abordagem interessante, para fazer as nossas reflexões e para ver como está a nossa capacidade de avaliar, de sentir, de entender. Muitas pessoas, muitos de nós, pensamos que filosofar é coisa de pensadores brilhantes. Não, todos nós temos essa capacidade. Quando estamos fora da nossa atividade de trabalho, fora da lide, do dia a dia, quando começamos a pensar, a debruçar sobre pensamentos, sobre as coisas, nós começamos a pensar: por que nós existimos? Por que estamos aqui? Por que nós passamos por determinadas situações de nossa existência, em nossa vida, e outros passam outras situações? Por que existe essa pluralidade de situações em nossa vida, no universo? E nós começamos a pensar. E nesse momento que nós estamos pensando, debruçando sobre esse pensamento, nós estamos filosofando. Que nós, os seres humanos, nós estamos sempre buscando alguma coisa, sempre pensando: por que isso existe? Como isso funciona? Como eu posso aplicar isso na minha vida, no meu dia a dia? Qual é a utilidade disso? Pois nós sempre estamos procurando uma utilidade. Qual é a real necessidade disto ou daquilo? Qual é a utilidade disso em minha vida ou no que eu preciso realizar? Estamos sempre pensando e refletindo. E para refletir, nós temos o nosso planeta Terra, que está aí. Apesar de nossos sentidos estar dando a sensação de que estamos parados, nós estamos parados sim em relação a esta casa, a esta residência, que estamos agora sentados. Todos estão sentados agora. Mas o planeta está viajando, essa nave espacial está viajando. Está a uma velocidade de 107 km por hora, uma órbita em torno do Sol, e está girando no seu eixo a 29,5 km por segundo. Olha que interessante. E nem por isso estamos sendo arremessados para fora do planeta, ou estamos balançando nesse momento parado. Olha que coisa interessante, porque os nossos sentidos não resistem a isso. Mas isso é uma realidade, porque nós pensamos, nós buscamos saber e entender como funciona isso e ver como isto está dentro das leis da física, das leis da química. E isso é interessante para nós. E nós vemos no nosso planeta, que hoje já chega na altura de 7 bilhões de habitantes, 7,2 bilhões de habitantes, né? Está bem povoado, bem cheio, né? Bastante pessoas povoando. Tem 8,7 milhões de espécies nesse planeta. Olha só, 8,7 milhões de espécies nesse planeta. E tem mais. Os pesquisadores dizem que tem mais 7 milhões de espécies ainda que não foram descobertas. E só 1,9 milhões que foram catalogadas. Olha só quanto trabalho e quanta diversidade, multiplicidade de formas, né, de seres nesse nosso planeta, que olhando de fora parece pequeno, mas nós que estamos aqui, ele é grande, ele é imenso. Apesar de podermos estar hoje, cruzar o Atlântico ou o Pacífico em 12 horas, dar um giro, coisa que lá antigamente levava-se meses, anos, e às vezes não conseguia chegar. Hoje, rapidinho, nós conseguimos dar uma volta na circunferência, utilizando meios tecnológicos que nós, pensando, refletindo, criamos para diminuir a distância. Mas existem ainda muitas coisas ainda a nós descobrirmos, e que ainda existe uma distância muito grande ainda. Então, vemos no nosso planeta, por ano, nasce aí 9 milhões de crianças nascem, mas também, por sua vez, 4 milhões também morrem em eternidade. Então, vemos como é um movimento esse nosso planeta, como ele é movimentado, não só de espécies, mas também dos seres humanos que estão nascendo e morrendo, que estão projetando, criando, desenvolvendo, pensando, outros passando por situações, pela sua forma, pela sua conduta,
de vida. Então isso é muito interessante. E nós procuramos entender, poxa, então existe o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Tudo isso aqui integrado, tudo aqui nesse planeta Terra. Esses seres. E quantas espécies de animais e insetos tem? Quantas plantas tem nesse nosso planeta? Muita, muita coisa. E 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes, ao qual nós estamos incluídos nesse planeta, nessa nave espacial que está aí no universo, nesse universo que está em expansão e desenvolvimento. Mas toda essa vida que existe no nosso planeta, aí tem uma diferença muito grande, nossa, do reino vegetal, do reino animal. Tem uma grande diferença, porque nós, apesar de estarmos ligados a esse corpo físico, não estamos integrados a esse corpo físico como está no vegetal ou no animal. Aquele princípio vital não está tão integrado. O espírito não está integrado como nós, espíritos, estamos ligados ao corpo, como um condutor num veículo. Por quê? Porque nós, mesmo estamos encarnados, nós temos os nossos momentos de emancipação, estamos também ligados ao mundo espiritual. Não estamos integrados diretamente aqui a este planeta, a este corpo físico e pronto. Não. Nós dormimos, nós acordamos, nós estamos em um momento de vigília, outro de sono, e nesses momentos, nesse ritmo na nossa vida, nós vamos trabalhando, ora no mundo espiritual, ora nesse mundo físico. Nós temos sonhos, nós temos projeções, nós sentimos certa sensibilidade, mesmo não passando pelo frio, pelo fogo, pelo calor. Nós observamos isso na hipnose. Nós conseguimos emancipar, se projetar fora do corpo e pensar em outro lugar e ter sensações que aquele lugar que tanto gostamos e sentimos aquilo, mesmo não estando lá, mas nós nos projetamos para lá, pelo nosso pensamento, e começamos a sentir a fragrância de um perfume, o frio ou o calor, todos esses sentidos. Então veja como nós estamos ligados a esse corpo físico, não integrado. Então nós temos uma existência, não temos somente vida, mas uma existência. E nessa existência, nós podemos sentir tudo isso e podemos conceber. Nós pensamos, nós existimos, nós pensamos nas coisas, nós refletimos, nós passamos por várias situações que os outros reinos não passam. Nós temos um diferencial em nossa vida, que é a existência. Nós existimos, nós pensamos, nós projetamos, nós criamos, nós trabalhamos os nossos sentidos e a nossa formação e a nossa condução mental. Para tal, nós observamos como nós também conjecturamos, nós pensamos que existe um Criador, existe uma estrutura organizada no universo, e se ainda não conseguimos alcançar essa visão, mas nós buscamos. A nossa curiosidade, buscamos, tem que ter um padrão, tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido, por eu passar por determinadas situações, por eu conseguir pensar, raciocinar sobre várias situações, coisa que um animal primata não consegue pensar, não consegue idealizar, mas eu consigo idealizar, eu consigo pensar e refletir sobre o pensamento que eu tenho. Então, olha que grande diferença. Então, a vida e a existência tem uma vasta diferença, e nós estamos dentro da área da existência, nós existimos. Nós existimos enquanto estamos encarnados e continuamos a existir fora desse corpo. É por isso que nós temos o termo de alma. Alma, quando estamos encarnados em um corpo, nós dizemos alma. Como estamos desprendidos do corpo físico, estamos no mundo espiritual, estamos no estado de espírito. Então observamos que nós não estamos fundidos no nosso corpo, nesse corpo material. Não, pelo contrário, é flexível, nós estamos ligados, é flexível. A vida é comum a todas as coisas e todos os seres, mas a existência é a condição específica do homem. Então nós existimos. E nós existimos por esses vários atributos que temos, e esse do pensar, do idealizar, do projetar. E para entender mais isso, a gente aprofundar, nós observamos que na doutrina espírita existem 5 princípios básicos. Básico que é o primordial nós entendermos ele, sabíamos que ele existe e como é a sua estrutura. Primeiro, a existência de Deus, a existência do Criador, desse arquiteto do universo, que projetou e idealizou tudo isso que nós vemos e sentimos e pensamos e podemos fazer e caminhar. Depois, a existência da alma. A alma existe. E o terceiro princípio,
a pluralidade das existências. Então observamos que nós temos uma existência, mas temos várias existências em corpos materiais. Nós não estamos em uma existência só, várias existências em corpos materiais. E não representa uma novidade. O Espiritismo não representa isso como novidade. Não há a doutrina espírita que traz isso, que nós não temos uma existência só. Não. Desde o primórdio, desde os primeiros tempos do mundo, já se concebia. O homem já começava a pensar, a refletir, a pensar sobre isso. A sentir que realmente nós íamos além da questão do corpo, de existência. Nós tínhamos algo mais. Algo persistia aquela vida física. Mas a compreensão é seu tempo. Como eles sabiam disso? Como eles conceberam isso? De onde eles trouxeram isso? Mas isso até hoje continuou. Só que lá atrás entendiam de outra maneira. Alguns entendiam, igual os egípcios, os indianos, entendiam que era metempsicose. E a metempsicose não é essa existência, que seria a transmigração. Nós reencarnarmos em corpos de animais e vice-versa. Eles sentiam que existia uma existência, uma probabilidade, mas não entendiam qual, e definiam, achavam que era por esse caminho, mas esse caminho não é. Por quê? Porque se existe uma evolução, e existe uma questão de compatibilidade de um corpo para poder ali abrigar um ser com uma capacidade muito grande, que é o nosso caso, espíritos, não teria como regredirmos, ou ora nascemos como um corpo de inseto, ou de um animal que for, e ora nascemos em corpos humanos. É inconcebível, porque observamos na natureza, tudo tem um progresso, tudo tem um princípio, uma lógica de ser, e gradativamente vai se evoluindo, vai crescendo. Como poderíamos, de uma certa altura da nossa existência, nascemos em um corpo que não fosse humano, para desenvolver o quê? Seria uma regressão, seria uma incapacidade. Tanto a questão orgânica, porque se nós hoje temos todo um instrumental orgânico para poder o quê? Nós podemos expressar a nossa inteligência, seja pela arte, com as mãos, seja pela capacidade de falar, de sentir, de ouvir, de perceber o mundo. Em outros corpos nós não teríamos essa capacidade, estaria limitada. Isso seria uma regressão, seria uma incompatibilidade para o nosso progresso, já que o progresso é constante, ele não regride, nós não regredimos, seria uma inconcabilidade. Então observamos que já tinha esse pensamento, mas não tinha ele estruturado dentro de um formato de progresso, de justiça, de entendimento. Os espíritos apresentam a pluralidade das existências e apresentam de uma forma racional. Então, quando vem a doutrina espírita, ela não traz a novidade das existências, mas ela traz um entendimento, a compreensão mais racional, mais lógica, e de acordo com as leis da natureza, e de acordo com a sabedoria e a bondade de Deus. E isso que é interessante, observamos como nós, seres humanos, progredimos nas ideias. Aquelas ideias inatas que às vezes na hora de sentir, de agir, elas agimos de maneira incorreta, imprecisas, mas à medida que vamos amadurecendo, aquele fato, aquela lei que é verdade, que não era compreensível a nós em dado momento lá atrás, nós vamos aprimorando, nós vamos entendendo e vai clareando. Porque vai passando a ser uma coisa racional, uma coisa lógica, uma coisa que está dentro das leis de Deus, da sabedoria. Porque nós observamos que existe uma sabedoria, uma lógica na natureza. As flores, as folhas, o seu detalhe, as suas cores, a sua harmonia. Os insetos, os animais, tudo tem um porquê, tem uma razão, tem uma diversificação de aprimoramento dessas espécies para a utilidade no habitat onde aquilo se serve e dentro de um processo de uma cadeia alimentar. Tem uma lógica, tem um raciocínio funcional e Deus iria falhar em nós. A gente ia parar no tempo, ia ficar e pronto, não. Existe uma lógica e existe o quê? Uma sabedoria divina. E essa sabedoria divina, nós com a nossa capacidade, nossas faculdades, a gente tem que procurar buscar, entender, sentir, trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas coisas, para as nossas dores, para as nossas alegrias, para as nossas conquistas, para os nossos momentos de refletir e analisar o meio, nosso meio, ao nosso lado, à nossa volta. Refletir, pensar, porque nós somos seres existenciais que temos e devemos cada vez mais refletir sobre o nosso posicionamento na vida, na relação com as coisas, no mundo.
no universo, porque nós sabemos que o planeta está inserido dentro de um universo infinito, e as nossas possibilidades são grandes, são maiores, porque por mais que estejamos agora na Terra, e alguns de nós têm um título de posse de um pedaço de terra, mas lá no fundo, todos nós sabemos que nós somos inquilinos. Todos nós somos inquilinos, apesar de ter um título de posse de determinado terreno, mas aquilo ali é temporário. Então a nossa estadia aqui, ela é temporária. E ela será temporária até a necessidade que nós precisarmos de aqui estar. E à medida que evoluirmos e desenvolvermos outras capacidades, outras moradas teremos, outros lugares iremos. Por quê? Nós não estamos integrados à vida, nós não existimos no corpo porque o corpo existe. Nós já existíamos antes desse corpo físico. Então, por mais que essa terra esteja desenvolvendo, nós também temos outras moradas, outras estações para o nosso progresso, para a nossa estadia, e ali desenvolvermos outras capacidades, outras habilidades, outras formas de sentimento mais desenvolvida, mais ampla. Então, isso é interessante como nós podemos observar nas leis da natureza, nas leis de Deus, essa sabedoria e essa dinâmica que nos abre o universo. A nossa vida não está daqui na China, ou daqui na Índia, ou daqui... Não! A nossa vida, a nossa experiência está além, está nesse espaço, está no universo que se encontra aí. Mas nós procuramos sempre nos limitar. Limitamos ao nosso país, à nossa cidade, ao nosso bairro, a nossa rua, a nossa casa, como se ali fosse todo o universo, todas as coisas, tudo ali é meu, é meu, é meu, isso aqui é meu, meu. Mas nós somos seres existenciais. Nós não estamos acoplados, agarrados a um corpo físico, nem uma terra, mas temos que utilizá-la para o nosso entendimento, a nossa evolução, para cada vez mais livrarmos das mazelas as quais temos, as nossas incompreensões, e desenvolver a nossa inteligência. Inteligência em perceber as coisas e a vida. E entender que nós somos espíritos criados para a evolução e o desenvolvimento. E que Deus, com a sua lei sábia, nos dá a oportunidade. Nos dá várias e várias oportunidades. E Kardec, nessas considerações sobre o problema da existência, diz: se não há reencarnação, não há mais que uma existência corporal. Se não entender, fora de não existir reencarnação, existir apenas uma única vida. O espírito foi criado junto com o corpo. Então o que era o espírito antes da criação do corpo? E começamos a pensar, a refletir junto com a doutrina, refletir junto com os espíritos que trouxeram esses esclarecimentos ao codificador, as nossas considerações, o nosso conhecimento nessa altura da nossa vida, da nossa existência. Como podemos entender determinadas criaturas que nascem com certas aptidões, nascem com certos talentos, outras nascem com certos impulsos, uns nascem com um impulso virtuoso, mas outros com impulsos que não tão virtuosos. Como podemos entender isso? E como podemos entender alguns que nascem em um país onde que existe uma grande desigualdade social, conflitos, entre eles mesmos, guerras civis, que não deixam o planejamento básico, urbano, sanitário desenvolver, em busca do poder, da posse, e outras crianças nascem em países onde não existe desigualdade social, mas existe uma igualdade relativamente próspera, equilibrada, em que todos têm o direito ao mínimo, ao básico, com recursos. Como uma única existência? Então, o nosso Criador, Deus, onisciente, onipresente, sabe tudo, está presente em tudo, de justiça, bondade, não prevê isto, não viu essa situação e dá uma única chance, uma única oportunidade, uma única existência para dali desenvolver, ou se safar, ou mudar para outra situação, para outro contexto de vida e de experiência. Como? Como crianças que têm idade, mal acabaram de nascer, já é afligida por uma doença, alguma coisa, e teve meses, anos, e vem a desencarnar, vem a falecer.
não teve tempo de acertar nem de errar. E aí? Queimou a vez, a oportunidade? E nossas reflexões, e nossas projeções de um Deus justo, benevolente, e nossas próprias reflexões, eu estudo, eu trabalho, eu desenvolvo a minha inteligência, minha capacidade, eu sou capaz de criar um foguete, de sair daqui, desse planeta, e pousar em outro planeta, de criar aparelhos eletrônicos capazes de escanear um corpo e de procurar determinado tipo de doença, de fragilidade. Eu sou capaz de desenvolver, nós somos capazes de desenvolver isso, e Deus desenvolveu, criou os espíritos, e nesse ponto dá uma única chance, uma única oportunidade? Não. E nós sentimos isso, observamos isso lá atrás, nos primeiros tempos, como já imaginávamos. Não, existe a existência. Essa alma, ela sobrevive, mas ela não sobrevive a uma vida e depois, ponto, fica esperando um momento crucial. Ou fica esperando o quê? O juízo final? Mas de quê? Se teve meses, segundos de vida, ou teve uma vida longa, mas não foi com muitos acertos, e em determinado momento da vida, em determinada altura, refletiu e quis mudar de destino, mudar de direção, de comportamento, de sentimento, de sentir, e não tem mais chance porque o corpo já está fragilizado, não terá mais 5, 10, 20 anos para poder trabalhar, desenvolver, entender melhor. Queimou? Não. Observamos as pluralidades das existências como um fato real, e um fato que para todos nós é oportunidade, e é oportunidade consonante com o desenvolvimento ao qual todos nós queremos. Todo ano nós estudamos, desenvolvemos e passamos de série. Assim nós fazemos aqui no nosso mundo, ano a ano, série a série. Se repetir, vai voltar para aquela série. Se eu repetir a sétima, eu não vou voltar para a sexta, eu vou repetir a sétima e procurar fazer o melhor para não repetir mais, para avançar. E vai avançar para qual? Para a nona? Não, vai para a oitava, para a seguinte. Nós temos esse entendimento, essa concepção de evolução, de crescimento. Deus também tem um princípio, tem uma lei regendo esse desenvolvimento nosso. Porque, como somos criados simples e ignorantes, como podemos em uma única existência desenvolver capacidades, habilidades, diminuir ou estipar medos, crescer, aplicar várias situações da nossa vida, formas de sentir, de pensar, de amar, de ser solidário? Como? Fica difícil entendermos. E a gente entende nessa lógica da pluralidade das existências como é harmonioso e como isso nos engrandece e nos reforça. Primeiro, a sentir que nós não somos daqui, nós não somos filhos da terra, nós somos filhos de Deus e estamos neste momento, nesse estágio na terra. E aqui estando, nós temos contato sim com a matéria, com as coisas, mas tem que ter um contato, há de ser um contato sadio, ao qual a alma que está em desenvolvimento possa se aprimorar, possa cada vez mais sentir a presença do Criador, mas também sentir a sua presença, a sua capacidade, o seu valor, a sua autoestima, de poder agir, de também poder criar e de expandir a nossa capacidade. Porque todos nós temos capacidade, mas muitas vezes nós sabotamos as nossas capacidades e achamos que o outro é melhor do que nós, ou achamos, às vezes, invertemos, nós somos melhores do que o outro, mas todos nós temos os nossos valores, as nossas potencialidades a ser desenvolvida, e cada um de nós irá responder pela nossa consciência ao Criador, recebendo a oportunidade de uma nova existência, de um novo contexto. Mas essa nova existência, ela não está separada, isolada das existências anteriores. Não, elas estão encadeadas, porque se a evolução, todo conhecimento, toda vivência tem que estar ali junto, para aprimorar, para sentir. Como podemos avançar se esquecemos totalmente do passado? Se o passado, pronto, apaga tudo? Não. Como iremos acertar? Mas nós temos a capacidade, não assim de maneira tão intensa, de lembrarmos do nosso passado, mas, como nós falamos, a nossa existência, nós temos momentos de vigília e momentos de repouso. E nesses momentos, no momento que nós estamos no plano espiritual e aqui, vem
aquela memória, aquele desenvolvimento e aquelas formas. E nisso a gente começa a pensar, a refletir. E é assim que nós sentimos quando nós fazemos alguma coisa. Pô, isso não é certo fazer, mas nossas paixões, as nossas vicissitudes, não vou agir assim. Mas lá na nossa consciência a gente sabe, não era para ter agido assim. Como aquele sentimento, em algum momento eu agi de tal forma e não deu certo. E não precisa ser em existências anteriores. Pode ser nesta mesmo. Eu não agi assim e deu errado. Por que eu agi de novo no mesmo? Como eu quero melhorar? Como eu quero aprimorar algo se eu sempre tomo o mesmo caminho, a mesma medida, a mesma fórmula? E iremos chegar sempre ao mesmo resultado. Isso é matemático. Temos que fazer diferente, mudar diferente. E esse mudar diferente não é o mundo mudar, mas nós mudarmos e olharmos, enxergarmos de maneira diferente. Porque quando aqui chegamos, aqui encarnamos, nós não encarnamos com todo mundo junto, assim como encarnamos no núcleo familiar, encarna todo mundo junto e quando partir vai todo mundo junto. Vai um de cada vez. E às vezes, né, vai um mais novinho na frente do mais velho. E a gente falando, poxa, o certo é ir o mais velho e depois o mais novo. Né? A gente tem esse entendimento. Mas não é assim que funciona. Por várias atenuantes, por várias situações, no contexto evolutivo e de aprimoração de cada um de nós. Então observamos como é rico essas diferenças, essas nuances do nosso existir e como existir cada vez melhor e com mais entendimento, porque com isso nós iremos sofrer menos, nós iremos acertar mais e quando errarmos nós teremos medidas, formas de retornar a um entendimento melhor, de suportar certas situações da nossa vivência. E isso é importante e é isso que todos nós buscamos. Tudo nós buscamos. Quando vamos a um médico, nós buscamos o que? Saúde. E ele vai ver, diante de um diagnóstico, do seu prognóstico, vai dar uma receita. Toma determinado tipo de medicamento, toma isso e aquilo. Ou se vai no fisioterapeuta, ele vai falar, você vai fazer tanto isso, esse movimento assim, assado e tal. Ele vai prescrever algo para a gente ingerir, ou um fisioterapeuta para a gente fazer. Ele não vai fazer por nós. Nós que teríamos que fazer. E nessa ação, nós iremos retomar a uma forma sadia, a um estado sadio. Mas muitas das vezes, esses produtos químicos, ou esta forma de nós procurarmos melhorar a nossa posição física, né, ou alguma coisa que estamos sentindo fisicamente, vai surtir o efeito, vai melhorar o medicamento, ou fazer aquele tipo de exercício, vai melhorar. Mas precisamos também, aqui dentro, em nossa mente também, aprimorar e sentir isso. Porque nós observamos, como nós temos existência, muitas vezes nós sentimos dores no corpo, mas o corpo não tem nenhuma fragilidade, não tem nada ali causando uma dor, mas nós estamos sentindo aquela dor. Isso é interessante, e mais uma comprovação de que nós estamos ligados a um corpo, não estamos ali integrados a ele, porque nós muitas vezes sentimos coisas que não estão no corpo, sentindo o dedo doendo, o pé doendo, mas não é a nossa cabeça, a nossa psique. Nós estamos envolvidos com várias situações e a gente joga o corpo. E isso nós percebemos muito bem, nós sentimos isso. E se nós sentimos isso encarnados nesse processo, imaginemos quando retornamos ao mundo espiritual. Quanta coisas continua o espírito já desligado da matéria, desligado daquele corpo físico, já desprendido daquele corpo físico, sentindo as mesmas dores quando antes estava ali sentindo. Aquele que estava há muitos anos acamado, sentindo. Aquele que de repente acontece uma fatalidade na vida, um desastre, desencarna e continua no mundo espiritual sentindo as dores, como se estivesse integrado ao corpo físico. Então observamos como nós temos que entender essa ligação, como devemos entender, compreender esse mundo espiritual do qual nós viemos para sentirmos cada vez melhor e mais seguros em nossas jornadas, seja nas nossas vindas e nas nossas idas, para poder cada vez mais a gente desenvolver, entender a vida, entender o mundo e olhar melhor, com olhos mais claros, com uma visão mais clara, mais objetiva, para a realidade que existe nesse universo. Porque se nós estamos nesse planeta, e esse planeta é um de vários planetas, se esse é um, e se existem outras estações ao qual nós teremos a chance, a oportunidade de aportar para desenvolver, porque é infinito o nosso progresso. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas nosso progresso é infinito.
As nossas capacidades também são infinitas. Nós, no nosso dia a dia, nós limitamos, nós condicionamos as nossas capacidades e, dependendo, nós reduzimos elas. Porque quando somos crianças, nós procuramos entender, perguntar por que é isso, nós mexemos nas coisas, mas à medida que vamos desenvolvendo, crescendo, no adolescente, começa a ficar encaixado. E isso nós não podemos deixar ficar encaixado, nós temos que sempre procurar olhar para cima, olhar para a vastidão do universo, olhar para a vastidão interna de nós, do nosso próximo, do que sente, do que está sentindo, do que ele precisa. Porque o outro pode pensar, o que você está precisando, o que você está sentindo, o que é isso, como você entende a vida, as coisas. Por que você está acometido dessa doença, está passando por essa situação, essa fragilidade? Por que você está sofrendo se você está com o corpo sadio? E o outro responde, eu estou sofrendo porque aquela pessoa que eu amo tanto está passando por uma situação física grave. Ainda no momento da existência dela, eu posso perdê-la de vista, ou perdê-lo de vista, e terminar, não existir mais. E aí nós temos que chegar com a informação, com o entendimento, e conversar, dialogar. Não como uma verdade, mas chegar com argumentos, refletir, auxiliar o outro a refletir. E essa ajuda, essa comunhão, ela favorece não só aquele que está recebendo, mas a nós também. Porque cada vez mais as nossas convicções e o nosso entendimento vai se aprimorando. Nós vamos crescendo. Nós vamos ficando menos suscetíveis de desequilíbrio em momentos de aflição na nossa vida. Porque nós sabemos que nós estamos num planeta que existe várias situações. Esse planeta é em movimento. Esse planeta está vivo. E de vez em quando ele causa umas revoluções. Umas causadas por nós, pela nossa forma desregrada de utilizá-lo, e outros por movimentos naturais de um planeta. E nesse movimento dele, que é brusco, que é pesado, quantas almas partem do nosso orbe? Muitas almas partem do nosso orbe. E nós sabemos que existem regiões em nosso planeta que isso é constante. Sempre acontece. Se não acontece aqui, nesse estado aqui, acontece mais para cima, mais para baixo, sempre acontece. E todos nós, como estamos conectados, nós sentimos, mesmo estando de longe, nós sentimos a dor daquele que está lá passando por certa situação, por esses flagelos destruidores. Flagelos destruidores, esse que na doutrina, no livro dos Espíritos, desenvolve esse tema. Falando sobre os flagelos destruidores, falando sobre crianças que falecem em tenridade. Como isso dá? Por que isso acontece? E isso fica na nossa mente. Por que aconteceu? Porque meu filho, com toda a saúde, aconteceu tal coisa e partiu. E ficamos, às vezes, angustiados uma vida inteira com aquela angústia, né? Às vezes com rancor, porque, Deus não olhou, por que Deus fez isso comigo? Ou às vezes, aquele filho partiu, nunca mais irei vê-lo. A doutrina traz esse entendimento, traz ensinamento, traz essa realidade. Não como ficção, não como uma crença, mas como uma forma, uma prova científica e filosófica de ser assim o universo, de ser assim conosco, todos nós. Nós temos essa capacidade, nós temos esse trabalho a desenvolver, a nossa missão. Todos nós temos uma missão. Grande ou pequena, nós temos uma missão. Se será bem cumprida, ela que vai dar o valor, a grandeza. Sendo bem cumprida, bem entendida, bem sentida. E a primeira missão que temos é conosco. Em desenvolver a nossa capacidade de sentir e perceber as coisas. As coisas que estão dentro de nós e as coisas que estão fora de nós. Buscar o equilíbrio dessas coisas. Buscar o equilíbrio desse sentimento. Não o equilíbrio para que ele seja anulado, não. Para que seja expandido. Para que seja desenvolvido e ampliado. E assim sentirmos mais como a vida é boa, como existir é bom, faz bem, e nós temos que procurar o melhor, cada vez mais. Porque não adianta negarmos, não acredito, eu não quero isso, não. Nós estamos existindo, nós estamos vivendo. Assim como Nicodemos perguntou a Jesus, Senhor, eu sou velho, eu vou ter que me tornar novo e voltar para a barriga da minha mãe? Né? Quando Jesus falou da pluralidade das existências, o mestre, não. Da água e do corpo nascerá. O que é da carne é da carne. O que é do espírito é do espírito.
Você não compreende esse momento isso agora, mas você vai nascer de novo. Observamos que Jesus fala com ele, mesmo você não compreendendo o que eu estou te dizendo agora, que estou lhe dizendo agora, você vai nascer de novo, entendendo ou não entendendo. Mas, na medida que nós evoluímos, entendendo, será melhor. Né? Quando a gente faz as coisas entendendo, é melhor do que quando faz às cegas, sem entender. Por quê? As coisas não são bem feitas, o resultado não é aquele esperado. Então, entendendo será melhor. E observamos isso nas passagens. Na própria Bíblia tem várias passagens falando sobre a reencarnação, essa pluralidade das existências, com alguns entendimentos, como ressurreição, como outros, mas não no mesmo corpo, mas em outro corpo, em outro contexto de corpo, dentro das nossas necessidades que nós precisamos para desenvolver as nossas capacidades. Então a doutrina espírita, ela traz essas informações, ela revela essas informações de maneira a nos esclarecer, a nos fazer entender e refletir sobre isso, que cada um de nós é um espírito encarnado, dotado de todas as faculdades, a qual cada um de nós temos que desenvolver, porque é um mérito. Na justiça divina existe um mérito de cada um se esforçar para desenvolver, de todos nós nos esforçarmos para desenvolver o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa comunidade, o nosso país, o nosso planeta, dar um equilíbrio ao nosso planeta, procurar respeitar mais a biodiversidade e ver que ela está relacionada conosco. Todas as espécies que existem nesse planeta e tem a ver conosco, sim. Porque o desequilíbrio de uma espécie vai causar um desequilíbrio em cadeia de outras espécies. E isso vai proliferar alguns tipos de insetos, alguns tipos de pragas. E isso vai causar um desastre. Pode causar um desastre aonde? Quem está mais perto dos insetos? Os vegetais. E os vegetais o quê? A nossa alimentação. Então vemos que tudo está interligado. Tudo tem a ver com todos. E todos têm a ver com tudo. Aqui, nesse planeta Terra, como no universo, que aí está diante de nós. E a gente vê nesse universo, essa harmonia, a grandeza de Deus. E eu vendo a grandeza de Deus para o universo, nesses reinos material, mineral, vegetal e animal, nós do reino nominal, seres inteligentes, capazes de pensar e conceber que existe algo grandioso, um arquiteto desse universo, ele iria falhar conosco? Como na nossa linguagem, né? Iria pisar na bola, ia deixar... Não, ele acerta, está acertando. E está nos dando a oportunidade de entender e compreender isso e de avançar. Porque nossa evolução não é evolução só nesse planeta Terra. Nossa evolução é enquanto espírito, enquanto um ser existente nesse universo aí que deslumbra sobre nós. E as dores que hoje sentimos, que muitas das vezes nós damos essa dor do corpo. O corpo está com uma célula descontrolada. Não consigo movimentar meu corpo de tal maneira, já perdeu a sua capacidade de movimentar o raciocínio. São doenças, são situações que nós estamos passando para forçar a nossa atenção, para chamar a nossa atenção, para percebermos mais, que observamos que a maioria de nós, não todos, mas a maioria de nós, é muito pela dor, é pela dor que a gente pula. A gente pula quando sente dor, mas quando a coisa está boa, a gente fica ali, a gente senta na poltrona, fica no controle remoto e vamos. Mas na hora que dói, a gente corre. E às vezes começa a correr na hora, não é que está atrasado, mas está com um passo aquém do que era para ter corrido. E corre, e fica desesperado e começa a procurar. Mas nesse momento desesperado, a gente não consegue pensar legal, não consegue estar equilibrado para harmonizar as emoções, ver o que precisa fazer, o passo a passo, não consegue escutar aqueles que estão à nossa volta e começa a escutar tudo o que vem em torno, mas não consegue filtrar, não consegue trabalhar aquilo. E alguns de nós começam a testar várias coisas, ou fica congelado, paralisado. E agora, o que eu faço? Fica móvel. Não, nesse entendimento da potencialidade que todos nós temos, nós vemos que por mais que o corpo esteja, nesse momento, pela nossa conduta, debilitado, sempre há uma forma de mudar isso. Mesmo que o corpo venha futuramente a perecer, mas essa alma, esse espírito que está ligado a esse corpo, ele tem que desenvolver capacidade para quando desencarnar, não continuar sentindo aquelas dores do corpo, sentindo aquelas mazelas, que muitas vezes o processo no corpo é tão grave, e é necessário que seja assim, para aqueles impulsos, aquelas sensações, aquela situação, para aquela alma sentir e desenvolver, e sentir, é necessário, quando desencarnar, não vai ter mais essa dor física. Essa dor física não vai estar com ele, porque
Era uma projeção dele naquele corpo, na sua existência. Não terá mais. E essa percepção, esse entendimento, nós temos que procurar cada vez mais tê-los. E como observamos, 7 milhões de pessoas nascem por ano, 7 a 9 milhões por ano no mundo. E outras 3,2 morrem, desencarnam. E não é só o pessoal de lá, sem ser do nosso país, que desencarnam aqui também, está desencarnando. E nós precisamos entender isso, sentir isso. Porque nós ficamos sentido quando uma pessoa querida, uma pessoa amiga, um colega de trabalho desencarna. Nós sentimos. E aí? E esse sentimento? Nós temos que entender esse sentimento, trabalhar esse sentimento, porque nós somos solidários. Nós sentimos a falta do outro, a presença do outro. E nós temos que saber trabalhar isso para nós não ficarmos magoados, angustiados, ou achar acabou, não tem mais ligação. Tem sim, porque nós observamos também, a doutrina mostra isso claramente, e nós, não só a doutrina, mas nós sentimos isso claramente, quando oramos, fazemos a prece para um ente querido, seja ele encarnado ou desencarnado, nós estamos endereçando amor, energia, força, vitalidade. E se ele está desperto, está na busca, não está agarrado, travado, filtrado com papel celofane para essas vibrações, irá receber esse sentimento, essas vibrações, essas energias fluídicas. Porque como nós observamos, nós somos seres que existimos, então nós estamos sempre no mundo espiritual, lá e cá, mesmo estando encarnado. Então chega essas energias, e nós temos que entender isso, entender, acreditar, trabalhar para que isso possa cada vez mais fazer parte do nosso sentir, do nosso viver. E assim, cada vez mais, nós estaremos mais procurando um caminho sadio de viver e de existir. Não que as coisas horríveis, as coisas que não são boas ainda no mundo, no nosso país, na nossa cidade, na nossa rua aconteça, mas na nossa forma de agir e de pensar isso, será uma maneira mais sadia, de tal forma que não sintamos mais contaminados por aquilo que vinha nos prejudicar, mas pelo contrário, a nossa energia, a nossa atenção vai contagiar e fazer mudar. E se aquilo não mudar, nós estaremos mudando. E à medida que nós vamos mudando, Deus coloca cada um de nós num jardim necessário para nós crescermos, porque Ele é justo, Ele é benevolente, Ele é onisciente. Se Ele sabe tudo, vê tudo, Ele não falha conosco. E à medida que estamos despertos, menos ainda estaremos entrando em situações frágeis em nossa vida, em nossa existência. Então essas são as considerações que Kardec traz e que a gente desenvolve, a gente pensa, a gente reflete, e que está na questão 222 do Livro dos Espíritos. É refletir sobre isso, é ver a lógica. Tem lógica. Está dentro das leis da natureza? Está dentro das leis da natureza. É justo a sabedoria divina? É justo. 3 pontos fundamentais. Ora, se isso é justo, isso toca em mim. Isso tem a ver comigo. Isso tem a ver conosco. Isso tem a ver com tudo que existe. Ora, deixa eu pensar como eu vou agir, como eu vou pensar, refletir sobre isso. Vamos nos debruçar diante dos nossos pensamentos, do que nos inquieta no nosso dia a dia, do que nos transtorna, e medir isso, e ver o que é melhor, o que não está sendo legal, o que está sendo útil, o que está sendo necessário, o que não está sendo necessário, como alguma fragilidade em nosso corpo físico está impactando em nossa vida interna. Como tratar isso, como desenvolver isso, buscar ajuda. Tudo isso é harmonia, porque todos nós estamos ligados a tudo. Uma boa noite a todos e que possamos continuar esse desenvolvimento, essas reflexões, porque aqui nós procuramos refletir junto. É um falando e pensando, mas todo mundo está pensando junto. E isso que é interessante, isso que é bacana, porque todos nós iremos crescer, desenvolver, cada um na medida de cada um no passo de cada um, que é a medida certa, cada um com o seu método, com a sua medida, mas sempre progredindo, sempre avançando, sempre refletindo do que está fazendo, de como está existindo nessa fase, nesse estágio encarnatório. Uma boa noite a todos.